Senhor, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te rendemos graça. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos buscar a tua unção, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, Pai querido. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, esteja sobre as nossas vidas, nos instruindo, Pai, de acordo com a Tua palavra, que nós venhamos a compreender os mistérios da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja tenha conhecimento, Pai. Vem estar conosco, visita aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão ouvir, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, seja sobre cada um, iluminando o entendimento de cada um de nós para compreender a Tua mensagem. Nós oramos convictos, Pai, que o Senhor está nos ensinando, que o Espírito Santo, o professor amado, está do nosso lado, conosco, nos orientando, abrindo o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós estudamos o capítulo 4 de Apocalipse. Nós vimos o grande trono, né? O trono do Senhor Jesus, não é o grande trono branco, mas é o trono de Jesus. Como quero dizer, é o palácio central de Jesus, é a administração do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É o trono de Deus, onde está todo o comando do universo, do mundo visível e do invisível, né? O Senhor comanda tudo através do seu trono. Louvado seja Deus. Nós vamos ver isso em todo o restante do livro do Apocalipse, todas as diretrizes tomadas para a terra, dos juízos de Deus, tudo que vai acontecer vai sair do trono, a ordem sai do trono, né? Então hoje nós vamos dar continuidade a essa segunda parte, que é o capítulo 5, que o ambiente é o mesmo. Nós vimos no capítulo 1, que João no capítulo 4:2, ele logo fui arrebatada em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então veja que nessa primeira visão, ele vê o trono, vê Deus, e a gente vê no final os 24 anciãos, né? E os 4 animais, as 4 criaturas que nós vimos que são querubins e serafins, né? Que estão adorando o Deus Pai. Agora, no capítulo 5, a gente vai ver, eu creio mesmo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, mas João começa a narrar, dando glória ao Pai. E agora, no capítulo 5, nós vamos ver a adoração diretamente ao Filho, que é Jesus Cristo, né? E nós sabemos que nesse livro nós vamos aprender sobre o livro selado. Esse livro selado, nós vamos entender que é o livro que dá abertura, é o livro do juízo de Deus sobre a terra, que o Senhor vai derramar sobre a terra no período da grande tribulação, né? E o que eu gostaria de ter muito cuidado é essa sequência de acontecimento, que os irmãos compreendam isso bem legível, para que não haja dúvida com relação ao livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele não é um terror como muitos acreditam. É a revelação de Cristo. Primeiro Cristo se revela, vou fazer um ligeiro resumo para a gente entender o fio, o acontecimento seguinte, né? Sequenciais, né? Então veja que primeiro João viu Jesus Cristo sendo revelado, depois teve aquele período direcionado às igrejas, que foi o capítulo 2 e o capítulo 3. Capítulo 4, nós entendemos que a igreja foi arrebatada, a igreja agora já chegou no céu, quando João vê ele no primeiro século, o Senhor Jesus levou ele até o dia do Senhor. Eu creio que ele foi até o fim dos tempos e viu todas essas coisas, e ele está então, Jesus ditando, outra hora o anjo ditando para ele, mas Jesus mostrando todas as coisas, o que vai acontecer com a igreja.
Agora, no capítulo 5, nós vamos ver já prenúncio da abertura, né? A glória, glorificando o Filho, e prenúncio da abertura dos selos, que são o início da grande tribulação na terra. Que eu creio firmemente, né? Não só eu, como muitos conservadores, creio que a igreja já está arrebatada com o Senhor, a igreja da graça, a igreja da coroa, né? Mas isso nós vamos ver no decorrer do estudo do Apocalipse, que muitas almas serão salvas ainda depois do arrebatamento. Vamos iniciar capítulo 5 de Apocalipse, diz assim, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Nós vamos explicar tudo isso com detalhe. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então veja aqui, nós já vimos aqui que, como eu já expliquei, o ambiente é o mesmo. Quem estava sentado é o Deus Pai, né? Aqui, e ele estava com um livro na sua mão direita, né? Dando continuidade aqui para a gente explicar, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Né? É uma pergunta. Então, essa pergunta vai gerar muito incômodo para aqueles que estão vendo. Então, mas antes eu quero explicar sobre a questão do livro. Esse livro aqui, ele é o livro do juízo de Deus. Esse livro, ele é o dos 7 selos, que vai começar a ser aberto a partir do capítulo 6, que o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, é que vai abrir esse livro. Esse livro do juízo, ele está ligado, são 7 etapas de juízo. Primeiro são os 7 selos, depois no último selo já entra as 7 trombetas, e na última trombeta entra as 7 taças do juízo de Deus. Então veja que são 7 sequências, uma ligada à outra. Termina uma, começa a outra, né? Sempre esse livro selado, ele carrega tudo aquilo que está determinado para o período da grande tribulação. Nós vemos que no livro de Apocalipse fala de outros livros. Lá no capítulo 20, versículo 12, diz que abriram-se os livros e o livro da vida. Então veja que tem os livros, esses livros lá no capítulo 20, nós vamos ver quando chegar lá, aqueles que estão diante do grande trono branco, o trono do juízo final de Deus, vai abrir-se os livros para julgamento dos mortos, aqueles que não teve herança com Cristo na vida eterna, que não confessaram o Senhor Jesus. Então eles estarão sendo abertos os livros, eles vão ser julgados pelas coisas que estão no livro. Isso está lá em Apocalipse 20, versículo 12, que diz, né? E o outro livro, que é o da vida, que é o livro aonde está o nosso nome, os salvos que estão com Cristo, está escrito no livro da vida. Então, todos os 2 livros estarão lá. Aqueles que não foram achados no livro da vida serão julgados e condenados eternamente, né? Então, existe, o Apocalipse fala desses vários outros livros, nós não temos dimensão de quantos são, porém, existe o livro das obras e o livro da vida, né? Agora, este aqui do capítulo 5, ele é o livro do juízo de Deus sobre a terra, né? Esse livro é um rolo, é como se fosse um pergaminho, que nessa época usava-se o pergaminho. Antes do pergaminho, inclusive eu não falei isso na igreja de Pérgamo, porque eu não entrei nas questões da história. Eu só falei a mensagem de Cristo para a igreja, trazendo o lado espiritual, né? As dificuldades, né? Eu não mencionei história no estudo, mas o pergaminho começou na igreja de Pérgamo. Pérgamo já tem o nome, já sendo derivado da palavra pergaminho, né? Porque foi lá que antes existia o papiro, desde o Egito. O Egito era fabricante de papiros. Porém, o rei de Pérgamo, né, com o rei do Egito, houve guerra e um não quis servir. E Pérgamo, então, começou a fazer os próprios pergaminhos. Pergaminho é do couro de animal, né? E é um rolo selado. Para quem não entende muito, se a gente vê na história antiga, todos os documentos importantes eram feitos nesses rolos
selados com selos, né? Esses selos, aqui nós estamos vendo que esse rolo está selado com 7 selos. Cada selo que ia abrindo, abre um selo, dava-se início. Nós vamos ver isso para entender melhor essa questão do rolo, dos selos, como era selado os documentos antigos. Nós temos o exemplo lá de Jeremias 32, né? Que nos últimos anos, no ano 18 do rei Nabucodonosor, que estava sitiando Jerusalém, que para quem não sabe, Jerusalém foi sitiado por 22 anos, 11 anos com Jeoaquim e mais 11 anos com Zedequias, que foi o último rei de Judá, que foi levado cativo para a Babilônia, né? Então veja que no rei Nabucodonosor, que estava sitiando a cidade de Judá, de Jerusalém, mandou que recebeu a informação que um parente próximo, tio dele, iria procurá-lo para ele comprar, porque era direito de herança. E ele, então, nessa compra do terreno de Anatote, ele fez, então, um rolo e deu uma parte selada e uma parte aberta com as testemunhas. Era um selado e o outro era dado às testemunhas como testemunha mesmo do ato da compra ou daquela legalidade, de Judá, né? Que o próprio Deus falou para Jeremias comprar. Ele era da família, tinha direito de compra das terras, porque Nabucodonosor ia levar todo aquele povo para Israel. Então, isso foi uma legalidade de que a terra, mesmo sendo invadida pelos inimigos, mas um dia Deus traria aquele povo de volta e aquela terra tinha um selo de garantia, um rolo, como se fosse a escritura da terra estava no livro selado. Nós vamos ver no decorrer desse ensino que esse livro selado, ele é o livro do juízo de Deus e é também uma garantia que Cristo tem sobre a igreja, sobre a terra, sobre o mundo, sobre os povos que o Senhor, ele conquistou o direito pela sua morte na cruz. Nós vamos chegar lá. Então vamos dar continuidade. Versículo 2 diz assim: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É uma pergunta. Versículo 3 diz assim: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, aqui eu vou dar uma explicação. Então, o João, ele chorava, porque não achava ninguém digno de abrir esse livro. Por quê? Vou dar continuidade ao que nós estávamos falando lá de Jeremias, o exemplo de Jeremias. Porque o que acontece com a terra? Jesus, ele veio para resgatar. Ele veio resgatar não só os homens das garras do inimigo, porque nós temos que, para compreender isso aqui direito, temos que ir lá para Adão. Adão, ele foi constituído chefe e mordomo sobre tudo que Deus tinha, sobre a terra, sobre tudo. Quando ele quebra a aliança, ele entregou a terra. A terra tornou-se maldita, né? E os homens todos ficaram debaixo do pecado por causa do ato de Adão. O que acontece? Cristo foi o único sem pecado, que pagou esse preço, julgou Satanás e tudo que estava na mão dele na cruz de Cristo. Por isso ele é o santo, aquele que tem o direito legal, né? Que ele morreu, ele veio sem pecado, desceu do céu e é para resgatar o que estava nas mãos de Adão. O que vai acontecer depois desse livro selado? O período da grande tribulação. Então, para dar continuidade a esse período da grande tribulação, que é o reinado de Satanás na terra, porque Deus é justo e ele poderia tomar o que Satanás usurpou através do erro de Adão, podia tomar pelo seu poder, mas Deus é justo e nem com o próprio Satanás ele não age com injustiça. Como
o homem deu legalidade, deu os reinos do mundo, né, para Satanás, o Senhor então vai permitir, depois que ele recolher a sua igreja arrebatada, vai permitir que Satanás reina na terra, porém, dentro desse reino, o Senhor Jesus vai resgatar o que ele usurpou, que era do homem. Só para os irmãos entender isso que eu estou falando aqui, o Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, Deus deu a terra para o usufruto do homem. Porém, naquela transgressão de Adão, ele passou essa autonomia que foi delegada ao homem, passou a Satanás. Tanto que quando o próprio diabo tentou Jesus lá no deserto, depois que ele foi batizado, o que acontece? Ele fala: olha, se me adorares, tudo isso eu te darei, os reinos do mundo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Lá, Paulo, na igreja aos Coríntios, ele fala que Satanás é o Deus deste mundo. Então, para resgatar, a terra é para nós, para resgatar, né? Essa terra que foi entregue, esse livro aqui o céu está chorando, né? Chorando porque precisava de alguém que tivesse legalidade legítima. E ninguém há, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mundo das trevas, não há nenhum poder, e nenhum dos homens que foram levantados por Deus, todos pecaram, não houve um que conseguiu morrer, pagar um preço sem pecado. Cristo foi o único, sem pecado, ele pagou, e ele julgou Satanás na cruz de Cristo. Ele julgou, porém Satanás ainda não está condenado. Ele foi condenado, porém não está na prisão eterna. A colocação melhor é essa. Ele foi condenado na cruz do Calvário. É como alguém que foi preso, ele foi preso, condenado, ainda não recebeu a sentença. Satanás vai receber essa sentença no final da grande tribulação e no final de tudo, quando ele vai ser jogado no lago de fogo. Mas o que eu quero mostrar hoje é que João, ele chorava, porque não achou ninguém digno, né, de abrir esse livro. Porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Ele está por cima de tudo, todas as coisas, né? Lá em Mateus 28, 18 já diz: é-me dado todo o poder, depois que ele ressuscitou, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. O Colossenses 2, versículo 9, que eu estou pegando só essas partes que fala, não estou entrando no contexto, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da Trindade. Então, em Cristo habita toda a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a plenitude. Então, ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. É como se fosse o A do nosso alfabeto, e o Z, né? Ele é desde o começo ao fim. Ele é o princípio e o fim, né? Diz o Senhor, que era muito antes de existir o mundo, né? Muito antes de Adão transgredir, muito antes de haver firmamento, de haver terra, de haver, né? Muito antes, o Senhor Jesus já era com o Pai, né? Louvado seja Deus. E que era e que há de vir, né? O Todo-Poderoso. Então, ele é o Todo-Poderoso. Versículo Apocalipse 1, 17, tem uma parte muito importante, nós já estudamos, mas eu quero citar aqui porque é muito importante para a compreensão do que está acontecendo aqui no capítulo 5, né? Então, veja, capítulo 1 de Apocalipse, 17 e 18, diz assim: eu, no caso de João, né? Quando ele viu Cristo glorificado, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, ou seja, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves
da morte e do inferno. Então, Cristo, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade. A morte está no comando dele. Não há quem... O inimigo, por mais que ele pode matar com a permissão do Senhor, mas a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus Cristo. Então, ele tem autoridade tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, no mundo visível e no mundo invisível. Por isso, ele é o único digno de abrir esses selos, de dar início a esse período da grande tribulação, aonde a terra vai sofrer com o comando do anticristo, porém também vai sofrer com os juízos que será derramado. Desse trono aqui vai ser derramado o juízo, que primeiro são os 6 selos, o 7º selo já começa a primeira trombeta, a 7ª trombeta já começa as 7 taças, existindo ali todos os paralelos que vai existir, o trono de Deus derramando sobre a terra os juízos dele, para chegar num final, que é o fim da grande tribulação, aonde Cristo vai resgatar o trono, o comando do mundo, dos reinos, da terra, das garras de Satanás. Vai tirar. Como ele usurpou, ele agora precisa, esse livro selado de juízo, por isso que há choro. O único lugar no céu que mostra choro, porque vai vir um período muito difícil para os homens na terra, né? Nós cremos pela palavra de Deus que a igreja fiel, aqueles que participaram dos estudos, viu a exortação de Cristo para a sua igreja, para que esse período, esta igreja não esteja passando por essa dificuldade. Nós temos lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, diz assim, ó, como guardaste, está falando para a igreja de Filadélfia, eu vou só ler esse trecho que está garantindo que nós seremos livres, os fiéis do Senhor, da igreja da graça, os fiéis, ficará livre desse sofrimento que vai haver na terra, tanto da parte de Deus que vai cair sobre a terra, o juízo dele sobre os homens, sobre a terra, e como da parte do governo do anticristo, que o anticristo vai reinar durante 7 anos na terra. É nesse reinado que Jesus vai resgatar, né? Diz assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, a igreja fiel, a igreja que está ligada ao corpo de Cristo, essa igreja vai ser arrebatada antes de passar por esse período. Mas nós sabemos que muitos dos crentes das igrejas, muitos vão ficar no arrebatamento. E esses vão passar por esse período, né? Esses vão passar pela grande tribulação. Pelo menos a primeira parte, né? Porque na última parte da grande tribulação, praticamente não será possível, né, que o servo de Deus esteja presente, porque o sofrimento será tão tremendo que o Senhor vai recolher aqueles que vão conseguir a salvação pelo esforço, né, pelo sofrimento, a tirania do anticristo, né? Vamos dar continuidade. Então, versículo 5 diz, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus selos. Agora, é interessante que Cristo, ele vem da linhagem de Judá, que recebeu essa profecia de ser o leão. Leão por quê? Leão, ele é como rei. O leão é como se fosse o rei da selva. Então, Cristo é considerado o leão da tribo de Judá. Essa promessa está desde Gênesis, lá em Gênesis 49, né, quando Jacó já estava morrendo já, né? Ele chamou os 12 filhos, estavam todos os 12. Mas como Levi não recebeu herança, os 2 filhos de José recebeu juntamente. Veja que quando falou da tribo de Judá, veja como Jacó profetizou. Já profetizou visando a pessoa de Cristo, que ele seria o leão da tribo de Judá. Né? A tribo de Judá foi aquela que teve o cetro, que veio o primeiro rei escolhido, né? Antes o Senhor
era o rei dos filhos de Israel. O Senhor Deus governava os filhos de Israel através dos profetas, né, dos enviados dele. Tanto que quando Saul governou Samuel, ele era aquele que fazia o papel de sacerdote e de profeta, né, em Israel. E também de juiz, né? Ele era sacerdote, ele era também profeta e ele era também juiz em Israel. O Senhor comandava todo o povo até usando a instrumentalidade de Samuel. Aí, quando o povo rejeitou, queria um rei como as nações, que elegeram Saul, aí Samuel saiu de cena. Aí passou a reinar rei. Mas qual foi o primeiro rei escolhido mesmo por parte do Senhor? Foi Davi. Davi é da tribo de Judá. Vamos ver o que a profecia que Jacó profetizou sobre Judá, que é seu filho, né? Seu quarto filho. A ti te louvarão e os teus irmãos, a ti, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho, a quem o despertará. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão ou obedecerão os povos. Então aqui está também uma profecia, tanto falando de Judá, que futuramente ele ia reinar, né? Ia ocupar o lugar de reino, como aconteceu após Davi, através de Davi, e depois continua até chegar a Cristo, até que veio a Siló, que é o próprio Cristo, né? Então veja, agora tem uma mensagem também muito forte em Números, nós vamos até ler, Números 24. Nós vamos ler uma parte aqui. A gente sabe que Números é aquela parte onde os moabitas, né, chamou Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel. Mas veja o que Deus, quando Balaão ia amaldiçoar os filhos de Israel, veja qual foi a visão. Balaão, ele entrou em êxtase, ele viu esse trono de Deus, ele viu Jesus Cristo Todo-Poderoso, né? Ele viu como um leão reinando. Eu achei tão tremendo esse texto que eu vou ler para vocês, que o Senhor abra seus entendimentos para entender. 24, nós vamos ler a partir do 1 até o 9. É um texto tão forte, tão tremendo, diz assim, ó: vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos. Então veja aqui, que Balaão, quando ele viu que o próprio Deus não permitia que ele amaldiçoasse os filhos de Israel, ele deixou os encantamentos de lado, né? Não foi desta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E veja o que ele viu. E, levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Olha aqui, gente, eu me arrepio de ler isso aqui. Balaão, quando ele olhou para o acampamento dos filhos de Israel, ele viu, eu creio que o acampamento, nós sabemos que são 12 tribos, e no meio das 12 tribos tinha o tabernáculo, né? A tribo dianteira, né, da frente era Judá, né? Essa era toda dando a volta, cada um nos seus postos. E eu vejo aqui pelo texto que quando ele olhou para o deserto, que ele viu todo o acampamento, o tabernáculo no meio, ele viu como a figura de um leão poderoso. E vamos dar continuidade para você entender o raciocínio. Versículo 3 diz assim: e alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, a parábola, filho de Beor, fala aos homens de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso.
caindo em êxtase e de olhos abertos. Então, veja, quando ele contemplou o acampamento dos filhos de Israel, ele ia amaldiçoar, amando de Balaque, né, que é rei dos Moabitas. Mas quando ele viu que Deus não ia, ele deixou os encantamentos de lado e Deus tomou, o Espírito de Deus entrou nele naquele momento, entrou nele e ele viu aquele acampamento, ele entrou em êxtase e viu o Todo-Poderoso. Aqui, veja que eu vou repetir. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Aí ele já começa a fluir de dentro dele as bênçãos, né? Abençoando os filhos de Israel, porque o Senhor o tomou e ele começou a fluir as bênçãos de dentro dele, que o Espírito de Deus ia concedendo, que ele ia, ao invés de amaldiçoar, ele começou a profetizar, né? Versículo seguinte: que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, ó Israel. Ele contemplou. Como o ribeiro se estende, como o jardim ao pé dos rios, como árvore de sândalo, o Senhor as plantou, como o cedro junto às águas. Então veja, a prosperidade, Deus mostrou, ele começou a profetizar, aquele igual o Salmo 1, a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então começou a profetizar prosperidade, crescimento, tudo de fartura, tudo que ele pôde, foi fluindo de dentro dele. Versículo 7 assim, ó, dos seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, né? Quem sabe quem é Agag? Rei dos Amalequitas, que vem descendente de Esaú, Moabitas, que é de Ló, né, que é Moabe e Amon, e também os midianitas. Todos esses povos caminham juntos. Se você seguir aqui, você vai ver que eles estão juntos, tanto que lá na frente, os midianitas é que envia aquelas mulheres prostitutas para profanar, e é onde vem muita praga. Não vamos entrar nesse detalhe, mas o que eu quero mostrar aqui é a revelação. Agora vamos chegar aonde eu queria. O versículo 8 diz assim: e Deus o tirou do Egito, e as suas forças são como os de um unicórnio. Consumirá as nações, e os seus inimigos quebrará os seus ossos, e com as suas setas o atravessará. Versículo 9, que vai dar, como ele viu verdadeiramente um leão. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. E quem o despertará? Então veja que no final das contas ele viu aquele acampamento como um leão deitado, né? Ele viu o Todo-Poderoso como um leão deitado, como rei, como soberano, né? Nós estamos vendo aqui no capítulo 5 que ele é o leão da tribo de Judá, né? Por isso é que ele é o leão. Ele veio sim como um cordeiro, e nós vamos ver aqui adiante que ao mesmo tempo que João viu como leão, como rei absoluto, né? Ele viu também como cordeiro. Vamos concluir. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então veja que aquela bênção que vem acompanhando os filhos de Israel desde Abraão, né? Balaão foi obrigado, ele entrou em êxtase, ele foi obrigado a profetizar, porque fluiu de dentro dele, né? Tanto que ele teve problema com Balaque, porque ele não pôde amaldiçoar esse povo. Então veja que Balaão, ele teve esse êxtase, né? Da presença de Deus, o Espírito de Deus tomou ele, e ele viu aquele acampamento como um leão poderoso, o Todo-Poderoso como um leão, guardando aquele acampamento. Vamos retornar ao nosso versículo 6, a raiz de Davi, né, que nós já lemos lá em Apocalipse, se não me falha a memória, 22:16, fala que ele é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é, então, o primeiro, a raiz é aquela que dá sustentação, que sustenta a árvore, né, que é o povo de Deus. Ele é a raiz de Davi.
a resplandecente estrela da manhã. Então, veja, o que vence, dando continuidade, o capítulo 5, voltando ao nosso texto original, capítulo 5, versículo 5, que venceu para abrir o livro e desatar o seu selo. Versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Então, veja agora que João vê agora na visão, ele no meio. Nós vimos o primeiro capítulo 4, nós vimos o trono de Deus, e eles, aqui os 4 animais adorando o Deus Pai, né? Todo-Poderoso. Aqui nós estamos vendo já o Filho, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, que é digno de abrir o livro, está sendo, agora ele está entrando em cena, que ele está vendo o Cordeiro, né, que é o único digno de abrir esse livro. Ó, vou ler de novo, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Pontas na Bíblia quer dizer poder, autoridade, né? Então veja que 7 pontas é a plenitude do poder de Cristo, né? Que nós já vimos os versículos que fala sobre o Todo-Poderoso, que Cristo é hoje o Todo-Poderoso, né? 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja aquilo que nós vimos lá em Colossenses, né? Que é nele habita corporalmente, seja no corpo de Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Aqui está vendo, né? 7 pontas, 7 poderes, toda a autoridade, simbolizando o número 7 é a totalidade, o inteiro, o próprio, o poder absoluto, né? 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja que esse cordeiro, ele está aqui com toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da trindade está na pessoa de Cristo, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ó, agora, versículo 7. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Então veja que ele é o único digno de pegar esse livro. Agora, voltando à compreensão, esse livro é o livro que vai dar o início da grande tribulação, o livro do juízo de Deus sobre a terra. Como eu falei, esse juízo vai acontecer porque Deus vai permitir para resgatar aquilo que estava na mão de Satanás, né? Que Jesus julgou na cruz de Cristo, mas agora chegou o momento do resgate, porque durante esse tempo a igreja estava na terra, o anticristo não pode fazer nada com a igreja até que a igreja saia. Quando a igreja sobe, né, vem então esse período onde o Senhor, então, por isso é que no capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vira aí um pouquinho se for preciso, senão na minha está na própria página, diz assim, a primeira parte do versículo 1, 6, diz assim, ó, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, o primeiro, né? Eu não vou entrar aqui porque nós vamos estudar depois. Mas o que eu estou mostrando é que esse livro selado é esse que o cordeiro, o único que vai poder abrir para dar início a esse período é ele, porque ele tem toda a autoridade. Diz assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Nós vimos aqui, volta só um tiquinho aqui no capítulo 4, versículo 10 e 11, nós estamos vendo aqui a adoração, que é ao Deus Pai. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui nós estamos vendo que, embora esteja falando de Deus Pai no trono, né, mas nós estamos vendo aqui que está a Trindade reunida,
Nós estamos vendo aqui que é o Cordeiro. Nós estamos vendo aqui que é aquele que é digno. Nós estamos vendo que essa honra quem conquistou foi Cristo na cruz do Calvário, né? Nós estamos vendo essa adoração desde o capítulo 4, que Cristo estava lá. Mas aqui, João está dando continuidade, que nós sabemos que o ambiente é o mesmo. Aqui só é uma segunda parte. Agora, ele está falando do Cordeiro, aquele que está abrindo o livro. Então, veja que essa adoração agora está diretamente para o Cordeiro, o santo que conquistou todas as coisas com a sua morte na cruz. Ó, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, os mesmos que estavam adorando antes, prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas nas mãos e salva de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, veja aqui que a adoração agora está diante do Cordeiro, né? Essa adoração, nós vamos ver aqui no restante desse estudo, 3 etapas de adoração. Os 4 animais, que são os serafins, os querubins, os seres, né, que estão diante do trono de Deus, os anciãos, os 24 anciãos, representando a igreja da nova aliança e da velha aliança, estão adorando aqui. E nós vamos ver um pouco adiante que entra os anjos e também todos aqueles, né, que vieram, todos os povos, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra, todos adoram o Senhor. Então vamos dar continuidade. Lançar as suas harpas, né? E as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, aqui está a justiça dos santos. Deus julgando, né, quando ele começar a derramar sobre a terra o juízo de Deus, toda a sua injustiça que você sofreu na terra será derramado sobre a terra. Tudo. Veja, só para você entender, que as salvas são cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? A oração do povo de Deus. No Salmo 141, versículo 2 e 3, diz assim, Senhor, uma oração do salmista, diz assim, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando eu a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então veja que o salmista está clamando a Deus para ele ouvir as orações dele, ouvir o clamor da sua alma, e que suba aos céus as orações dele como incenso, né? E que no levantar das mãos dele, como que o Senhor receba como um sacrifício da tarde, né? Que lembra que no Velho Testamento havia o sacrifício de manhã e tarde, né? Todo sacrifício a Deus, né? E o incenso queimava 24 horas, ali simbolizando as orações dos santos, as lágrimas dos santos. Vamos ver lá no capítulo 8, quando já o juízo de Deus estiver sendo derramado sobre a terra, no último selo, onde dá início, antes de dar início à primeira trombeta derramada, vamos ver o que o Senhor vai falar sobre esse incensário que será jogado, né? Veja aqui, ó. Apocalipse 8, versículo 3, diz assim, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Esse altar é o altar de incenso, né? Porque nós sabemos que no céu, o tabernáculo, o templo de Deus foi feito de acordo com o que Moisés viu lá no céu. Os irmãos sabem disso, né? Então, todo aqui, aquele altar de incenso que havia no tabernáculo, Deus mostrou e deu a planta para Moisés fazer, e deu inteligência para aqueles que executaram a obra, né? Então, nós sabemos que o templo de Deus, o templo é cópia do tabernáculo. E o tabernáculo é cópia do que ele viu lá no trono de Deus, né? Onde Deus, quando Moisés passou 40 dias no deserto, 40 dias, 40 noites, ele viveu lá em êxtase com o próprio Deus, recebendo todas as leis que governam o homem, a terra, recebeu todas as leis e recebeu a planta, né, do tabernáculo, onde ele fez
Foi feito no deserto em barracas, né? Em lonas, porque era carregável, né? Mas depois com Salomão, né? Davi teve o desejo de construir um templo, ele pegou essa mesma planta e construiu o templo que Salomão construiu. Aquele templo maravilhoso, coberto de ouro, tudo foi tirado lá do céu. Aqui nós estamos no capítulo 8, no 7º selo, onde vai abrir a primeira trombeta, né? Que eu falei para você que são 7 grupos de 7. Quando termina um, começa o outro, né? Terminou o selo, entra-se as trombetas, né? Então veja o que diz aqui o Senhor. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. E tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. O altar está diante do trono de Deus. Lembra que nós estamos no ambiente do trono. Capítulo 4 e 5 é onde está no lugar de comando, o lugar da administração de todo o universo, de todo mundo visível e invisível, onde está o comando de tudo, é no trono de Deus, é onde nós estamos estudando no momento. Vou dar continuidade aqui, né? E versículo 4, do capítulo 8 de Apocalipse. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve, depois disso, vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Então veja, aqui eu não vou entrar nesse detalhe, que nós vamos chegar aqui e eu vou explicar. Mas veja que aqui é o juízo de Deus para vingar todos os santos que choravam, que representa desde Abel, né? Desde Abel, né? Tem uma parte aqui que a terra clama até hoje, desde Abel até o fim dos tempos. Então, aqui está a vingança do Senhor com relação aos seus servos, seus filhos, as injustiças que nós sofremos na terra, que os homens de Deus sofreram desde o começo, né? Todos os choros de cada um, as orações de cada um, tudo está diante de Deus. E essas orações, nessa altura que é onde Deus vai derramar sobre a terra, né? Ainda vai vir com mais esforço, com fogo, né? E vai derramar sobre a terra. Então, como eu falei, nesses selos estão os juízos de Deus. Nós estamos vendo aqui no último selo que está sendo aberto, que vai dar início um juízo mais forte ainda, que são as trombetas sobre a terra. Mas nós vamos falar sobre isso no tempo adequado. Eu só estou mostrando aqui que essas orações do versículo 8 do capítulo 5, nós estamos lendo, essas salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, elas estão lá aguardando o momento certo para ser jogado, misturado com a ira de Deus, que vem o fogo de Deus sobre a terra, né? Vamos dar continuidade. Agora vamos começar a ver o segundo grupo de adoração, que é a continuidade, não é separado. Aqui é um ambiente só. Os anciãos, os 4 animais, as 4 criaturas, os 4 querubins e serafins, estão adorando, né? E aqui versículo 9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os teus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, de toda tribo, e língua e povos e nações. Aqui nós estamos vendo quem? A Igreja da Graça, né? Nós falamos que a partir do capítulo 4, acontece que antes da grande tribulação, a igreja os preparados, já está recolhido com o Senhor, para não passar por esse sofrimento, né? É por isso que o Apocalipse ele não é tenebroso, como muita gente tem medo. É preciso compreender com o Espírito de Deus, porque o Senhor vai nos revelando o que vai acontecer. Porque nada disso aqui está encoberto aos homens, tá? O livro não está selado. Aqui nós só vamos encontrar só o que os 7 trovões falaram,
que o próprio Deus não permitiu que fosse falado. Mas tudo está aberto. Quando Cristo morreu na cruz, que rasgou o véu de cima a baixo, ele tirou. Não há mais livro selado. As escrituras estão abertas. Agora, só tem um que revela, que é o Espírito Santo. Nós não podemos, de nós mesmos, é o que acontece com muitos que querem interpretar o Apocalipse. O Apocalipse não é interpretado por nós, ele é aberto ao nosso entendimento. Quem abre para o nosso entendimento é o Espírito Santo de Deus. É como você ter um sonho e você ter a revelação daquele sonho. O Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou tudo isso aqui para a sua igreja. E ele revelou, e ele mesmo é que abre para a sua igreja. Ele mesmo é que abre. Só quem pode compreender essas escrituras é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Todo aquele, seja analfabeto ou douto, do mais alto nível, ele tem o mesmo, depende do mesmo professor, do mesmo Espírito Santo de Deus, do mesmo Cristo, do mesmo Jesus Cristo, para interpretar essas palavras. A palavra é aberta para nós através do Espírito Santo. Então veja aqui, versículo 9, eu vou só repetir para a gente dar continuidade. E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nação, né? Aqui está no singular. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós vimos, eu não vou nem precisar repetir, só vou citar alguns. Aqui, todas as cartas, 7 cartas, teve promessa. Uns de reinar, de participar da vida com Cristo. Então veja que todas as escrituras, Pedro, lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala 2:9, diz assim, ó: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Então veja que sacerdote não é rei, mas aqui nós somos sacerdote e reis, né? Nós vamos governar, reinar. Quem vai reinar? A igreja da graça, a igreja que subiu no arrebatamento. Essa igreja, essa promessa aqui é para a igreja do Senhor Jesus. Então veja que já está falando sobre ela aqui. E também tem o Apocalipse 1:6, também diz assim: Jesus, o próprio Cristo falando, né? Nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai, a ele glória, poder para todos sempre. Amém. Está? Apocalipse 1:6. Tem tantos que eu não vou citar aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Mas a gente sabe que a promessa para a igreja da graça é a igreja da coroa, né? Que tanto que os anciãos, os 24 anciãos, estão com coroa. Eles lançam suas coroas aos pés do Todo-Poderoso, adorando ele, quer dizer, dizendo que o Senhor deu para eles a honra, deu a honra de receber coroa, e ele joga aos pés de Cristo, devolvendo aquela honra que receberam, porque só o Senhor é digno, e canta o hino da redenção, tanto no capítulo 4, no final, como aqui nós estamos vendo: digno é o Cordeiro, esse é um novo cântico, cântico de redenção. Quem é redimido foi aqueles que aceitaram Cristo Jesus, né? Então veja o versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Aqui nós já estamos vendo a segundo grupo de adoração. Embora estejam todos juntos, mas João está contando separadamente, né? E eis que ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões, milhares de milhares. E o versículo 12 diz: e com grande voz dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça, né?
ações de graça. Para quem é? Os anjos precisam ser redimidos? Eles estão cantando juntamente, mas estão cantando junto com a igreja. Estão cantando junto com a igreja, porque é o hino aqui que estão cantando, é o hino da redenção. Os anjos não precisou ser redimidos, eles são seres criados. Agora, o homem, sim, foi redimido, né? Nasceram de novo com Cristo, foram redimidos, foram resgatados, né? Para estar nesse momento aqui adorando o Senhor, no trono de Deus. Agora, o versículo 13 diz assim: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então veja, Pai, Filho, né? E ao Cordeiro seja dada ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Irmãos, aqui nós estamos vendo que esse resgate, essa necessidade de abrir esse livro selado, que só um tem esse direito de abrir, é para resgatar, resgatar a terra também, que a terra, diz em Romanos 8, versículo 18 ao 23, diz que a natureza, ela geme, está com dor de parto, aguardando a redenção. Então, por isso é que vou voltar lá o que eu falei no começo, quando Adão transgrediu, toda a terra ficou maldita, toda a terra. Cristo mesmo conquistou esse direito na cruz, mas agora chegou o momento, porque esse momento só vai chegar quando o período da igreja, a paciência de Deus, durante todo esse período, aguardando quem? Aqueles que não eram da linhagem de Israel entrar na graça, né? Que é os gentios, ser salvo. E lá em Romanos 11, antes de ler esse texto, Romanos 11, 25, se me falha a memória, diz que quando a plenitude dos gentios ser completa, aí fecha-se o período da graça. Então aqui nós estamos vendo já que essa plenitude já acabou, essa porta já foi fechada, a igreja já está com o Senhor. Então veja agora, esse período agora é o resgate, é o período desses 7 anos que a terra vai sofrer, tanto com o juízo de Deus, como pela perseguição do próprio anticristo, para resgatar. Porque Deus não vai tomar de Satanás aquilo que foi entregue. Ele não vai tomar a força. Ele vai tomar na legalidade, na justiça que ele tem. Ele vai usar a justiça até com o próprio diabo. Como ele recebeu a autoridade dos reinos do mundo e a terra tornou-se maldita por causa dele, o que acontece agora? Esse livro selado, esse período que vai dar-se início a partir desse livro ser aberto, vai dar-se esse início para esse resgate, para a tomada de tudo que foi entregue para o inimigo, para tomar o quê? Para julgar Satanás, para ele ser condenado, né? Então veja aqui o Romanos 8, como eu ia ler juntamente com os irmãos, 18 em diante, diz assim: porque para mim tenho por certo, Paulo escrevendo aos Romanos, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja assim, ó. Então veja que a criatura, a criação de Deus, espera a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor só vai poder manifestar a partir do momento que ele retirar os seus filhos, o seu povo da terra, para que os seus filhos não sofram juntamente com o mundo, né? Então vamos dar continuidade aqui. Versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem foi a que sujeitou? O próprio Satanás, através do feito de Adão, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para
a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Né? Versículo 23 diz assim: e não só ela, não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias que temos Cristo, temos as primícias do próprio Deus, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por isso, então, veja que aqui nós estamos vendo que toda criatura, né, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo que há, né, tudo que há, dizer, adorando o Senhor Jesus aqui, adorando Ele, porque está chegando o momento da redenção, está chegando, a igreja já está com Cristo, mas o momento do resgate, da tomada dos reinos do mundo que foi entregue. Como a palavra diz, o céu e a terra pertencem ao Senhor. Né? E lá, como nós demos no começo, os céus é do Senhor e a terra foi dada aos filhos dos homens. Mas como foi ou usurpada pelo próprio inimigo, os reinos do mundo tornou-se do diabo. Então, por isso que a criação, a terra, tudo que há, os seres humanos, tanto aqueles que não têm conhecimento, como nós que temos as primícias, gememos, aguardando o quê? A redenção do nosso corpo, como diz lá, a redenção. E aqui nós estamos vendo que todos esses estão adorando o Senhor. Versículo 14 diz assim: e os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, veja aqui, nós estamos vendo o hino de redenção, os milhares e milhares, milhões de seres, tanto anjos como de toda a tribo, está dizendo aqui, tribo, língua, povos, né, ricos, pobres, tudo estão adorando o Senhor, na glória com o Senhor. Agora, no próximo capítulo, já abre-se, aí o Cordeiro já começa a abrir esse livro selado. É onde vai dar início à grande tribulação. Mas dentro desse período, para que os irmãos compreendam bem esse período que vamos entrar agora, que é a grande tribulação, é o sofrimento que vem sobre a terra, eu gostaria de estudar com os irmãos o capítulo 9 de Daniel, que é exatamente a última semana de Daniel profetizada, que vai começar aqui no capítulo 6, que são os 7 semanas de anos que Daniel profetizou. Eu quero estudar esse capítulo 9 de Daniel. Eu falei no começo que nós, de acordo, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Tudo que está revelado aqui, o Senhor já revelou a Daniel no passado. Porque o Velho Testamento, o Novo Testamento, é testemunho, é cumprimento do Velho. Então, o Novo precisa do testemunho do Antigo e o Antigo é o cumprimento dele no Novo Testamento. Por isso que a palavra de Deus, ela não tem de estudar. Na próxima aula, antes de entrar nos selos, na abertura dos selos aqui, que é o próximo, que o Cordeiro vai abrir já o primeiro selo desse livro, desse rolo selado que ele tomou nas mãos, né? Que ele era o único digno, nós aprendemos hoje. Então, ele vai abrir o primeiro selo no capítulo 6. Mas para esse período que entrar aqui, é a última semana de Daniel, que é os 7 anos de grande tribulação. É a última semana. Por isso que eu quero estudar com os irmãos o capítulo 9 de Daniel, para a gente ter a clareza daquilo que foi profetizado no Antigo, que está agora se cumprindo aqui. Louvado seja Deus. Então, por hoje é só, como sempre, se alguém tiver alguma pergunta, né, que nós vamos entrando já, assim, ficando mais forte no nosso estudo, lembrando que todo o Apocalipse foi escrito, do capítulo 4 em diante, é profético. Ainda não aconteceu para nós, hein?